Queridos, fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Boa noite. Shalom. Tenha coragem. Fale para ele, tenha coragem. Mais forte, tenha coragem. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Daqui a pouco você vai abrir em Neemias, capítulo 1. Você vai preparando. Que primeiro eu vou falar algo para você. Neemias faz parte de uma geração que nasceu na Babilônia. Por 70 anos, o povo de Judá, no Reino do Sul, ficou exilado na Babilônia. No ano 587 a.C., o rei Nabucodonosor, ele leva o povo cativo para a Babilônia e destrói a cidade. Aí você imagina comigo assim, 1 ano a gente vai voltar, 2, 5, 10, 20, 50, se passam 70 anos. Pessoas vão, crianças nascem com uma cultura diferente, aprendem um idioma diferente, forma de viver e de se construir sociedade, mas mantiveram a fé, muitos deles. 70 anos depois eles começam a voltar, muito devagar, porque vamos e viemos. Como você vai voltar para um lugar que foi destruído? Que as casas foram destruídas, que os muros foram destruídos, que as portas foram tacadas a fogo. Como você volta para lá? E com isso, alguns retornam para a Babilônia. E alguns deles é Hanami, que fala com Neemias. Vamos para a Bíblia? Neemias 1, a partir do versículo 1, diz assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Hanami, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram e os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas a fogo. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Vá lá para o 6, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, vamos e nos encontramos num povoado, na planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Por isso eu enviei-lhes mensageiro com a seguinte resposta: Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes dei a mesma resposta. No versículo 15 e 16, diz assim: E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados, e muitos abatidos, pois perceberam que tinham feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Aplauda o Senhor Jesus pela palavra. Querido, eu creio que quando nasce um senso de propósito, nasce também o nosso senso de urgência junto com a coragem. Por isso é praticamente impossível vivermos de uma forma, e uma vez que nos conectamos ao nosso chamado. Não tem como você que tem um chamado para algo, você tem chamado para o ministério do louvor, e quando está sendo entoado os louvores ao Senhor, o que acontece com você? Teu coração queima, teu coração arde. As pessoas vêm servir na igreja e teu coração arde e queima por querer servir na igreja. Tem pessoas, igual o nosso querido líder dos diáconos aqui, o Marcos. Ele é uma pessoa que, se chamar ele aqui em cima e falar: Marcos, ora no microfone, ele infarta. Mas no chamado dele, ele organiza tudo numa perfeição tremenda.
porque ardeu dentro dele. E quando arde isso dentro de nós, querido, a perspectiva já não é mais a mesma. Querido, não é do jeito. A perspectiva de que algo precisa ser feito e que não podemos fechar nossos olhos em relação a isso fica cada vez mais nítido. Você sabia disso? Mas só que tem pessoas que acham que se ficarem parcial, não tem nada a ver. Eu estou indo na igreja, eu estou sentado, mas eu estou aqui na minha, sabe? Eu quero ficar quieto na minha, eu não vou me envolver nisso. Querido, afinal de contas, omissão também é uma posição. Porque se você se omite a fazer algo, querendo não se posicionar a respeito de alguma coisa, você já escolheu a omissão. E com isso, você se posicionou, querido. Neemias poderia, e para muitos, deveria ter ficado no lugar que ele estava. Com certeza. Vários fatores inclinam para que Neemias permanecesse no palácio. Você tem noção? Neemias, ele era copeiro. Ele estava com o rei Artaxerxes todos os dias. Ele tinha todos os benefícios junto ao rei. Era o homem de confiança do rei. Ele deveria ou não deveria ficar no palácio? Hoje em dia, você parando para analisar, você fala assim, não, ele foi o homem usado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas se fosse você, hoje em dia, você largaria tudo que você tem para ir para um lugar distante, onde você escutou das pessoas que você confia, que está tudo destruído, estão sendo zombado e humilhado? Será que você teria essa coragem? Pois Neemias teve, e ele tinha tudo para não ir. Aí você pode pensar assim, poxa, mas então ele era sacerdote? Não. Ele era profeta? Não. Ele era rei? Não. Engenheiro, arquiteto, pedreiro, nunca havia trabalhado na obra, Fábio, nunca. Ele era copeiro, simplesmente, não diminuindo, mas só que não tem nada a ver com obra. Ou seja, sabe aquela mão que se pegar um dia o lápis, aquele lápis que vira massa, a pá e a enxada, a mão é lisinha, vai lotar de calo. Neemias não tinha nada a ver com obra. Então você pensa assim, pastor, então ele recebeu uma profecia como João Batista? Não. Ele teve uma visão, igual Ezequiel, que está sentado ali? Não. Aquele dali não é da Bíblia, mas é Ezequiel. Não teve uma visão. Apareceu um anjo para ele, como apareceu para Maria? Não. Pastor, já sei, matei a charada. O que houve? Ele teve um sonho? De forma nenhuma. E isso, quando eu comecei a estudar para ministrar, e Deus me deu essa palavra, e eu fiquei assim, uau. Isso é para a gente. Isso é para a gente porque Neemias não viu nada, não ouviu nada, e muitas vezes parece que você não acredita por causa disso, sim ou não? Porque muitas vezes você olha assim, e tem uns irmãos que, meu Deus, céu na terra, Deus fala, não estou falando que Deus não fale, entenda isso. Mas às vezes você olha e fala assim, poxa, eu não sou crente não, porque Deus falou aqui, com ela aqui, e comigo, nada. Neemias é como a gente, porque ele não viu nada, querido, ele não viu nada de Deus. Então como foi, pastor? Acabei de falar, o coração dele pegou fogo. Neemias viu uma crise e entendeu, eu sou a solução dessa crise. O que você tem feito com a crise que você tem passado, com a crise que você tem visto as pessoas passarem ao seu lado? O que você tem feito? Talvez você olha tentando achar um ponto para ponderar para a pessoa. Neemias olhou para a situação e falou assim, não, calma aí, eu vi uma crise, Hanami, e eu sou a solução dessa crise. E Deus falou com ele? Não falou com ele. Ele falou, vou orar, vou jejuar,
porque eu sou a solução dessa crise. O que você tem feito, querido? Coragem, homem de Deus, mulher de Deus. Se posicione, enfrente essa crise e acabe com ela em nome de Jesus. Aplauda Ele. Entenda, Deus sempre levanta homens e mulheres em tempos de crise. Sempre. Deus sempre levanta homens e mulheres em tempos de crise. Quando os muros caem, Deus não procura culpados, Deus procura disponíveis. Quando os muros caem, Deus não procura o culpado, Ele procura a pessoa que se dispõe. E o que você faz na primeira situação, quando o muro cai? A culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é da criança, a culpa é daquele carro, a culpa é do irmão, a culpa é do fulano, a culpa é do Bertano, a culpa é da igreja, a gente sempre, e muitas, inúmeras vezes, procuramos ou não, culpados. Só que Deus não. Deus, Ele não procura um culpado. Ele procura a pessoa que está disponível. Neemias tinha algo muito raro. Ele tinha um coração alinhado com o coração de Deus. Só que às vezes a gente acha que para fazer algo precisa estar em alguma posição diferente. Não tem como eu mudar o Brasil porque eu não sou o presidente do Brasil. Você ora pelo Brasil. Não tem como eu mudar a realidade da bateria porque eu não toco bateria. Você ora por quem toca a bateria. Porque a gente entra num senso de que a gente precisa estar na posição para que as coisas mudem, querido. Coloca a primeira frase aqui. O chamado não começa na posição que estamos, mas na dor que sentimos. O chamado não começa na posição que você está. O chamado começa na dor que você sente. Aí começa o seu chamado. Quando eu entrei para a intercessão, eu nem sabia o que era intercessão. Eu tinha 6 meses de igreja. Desse mesmo jeito. 6 meses de igreja. E eu fui sentindo dor, por orar por pessoas. E aquilo foi cada vez mais ardendo dentro do meu coração. Só que a gente acha que para a gente pregar o evangelho, você precisa estar no altar, com o microfone na mão. Claro que não. Para mim ser evangelista, eu preciso ir lá para a África. Claro que não. Há um tempo atrás, uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu queria só autorização para mim ir num lugar assim, 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 e era barra pesada demais. Eu falei: te autorizar? Para você ir para um lugar assim? Para dentro de um lugar com tráfico, com tudo? Primeiro você vai passar por vários momentos com a gente, para depois, se Deus testificar no teu coração, você vai. Mas eu fiz uma pergunta para ela assim: quantas pessoas você evangelizou para participar da célula? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você falou nos seus vizinhos, no trabalho? Quantas pessoas você tem evangelizado? A gente acha que evangelizar é só lá na África. É igualmente no final do ano. A gente acha que eu vou doar para o pessoal que está lá passando fome lá no Rio Grande do Sul, quando teve aquela avalanche. Tem pessoas na sua rua que passam necessidade e você não ajuda. Meu Deus! Ajuda os de perto. Começa pelos de perto. Ora pelos de perto. Jejua pelos de perto. Que aí Deus te coloca na posição, querido, e no seu chamado, mas começa dentro de casa o nosso chamado. Neemias sente dor e chora. Há um tempo atrás eu falei isso, acho que deve ter 2 semanas, eu falei isso para uma irmã que me procurou, sobre uma visão que tiveram a respeito. E eu falei isso, e quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei disso. Entenda, dificilmente Deus vai te expor algo que você não tem capacidade de mudar. Dificilmente Deus vai te expor a algo que você não tem capacidade de mudar. É muito difícil isso acontecer. É muito difícil Deus te levar a uma situação que através de você Ele não vai trazer refrigério para aquele lugar, para aquele ambiente.
E eu lembrei de algo aqui, no shopping, semana retrasada. A Silvia até ministrou e falou um pouco sobre isso, sobre a visão dela. Eu vou falar a minha visão. A gente estava na parte de alimentação, eu e minha esposa, e daqui a pouco, escutamos, eu e ela, uma mãe desesperada, já com a guarda do lado dela, gritando, Noah! Noah! Aí no automático, eu estava sentado, o Silvio em pé, e a Zoe com a mão na mesa assim, em pé. Aí eu falei, Silvia, ela perdeu o filho. A Silvia já ficou desesperada, meu Deus, a criança, pegaram a criança e não sei o que, vai lá, Cristiano, vai lá ver a foto, vai lá ver para a gente ver no shopping. Eu segurei a Zoe, mas tão forte no braço, sabe, aquele senso de, calma, eu preciso proteger aqui, segurei ela muito forte, e comecei a orar. O meu chamado começou a queimar dentro de mim, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar, e o chamado da Silvia, eu tenho que correr, salvar essa criança, é uma criança que está perdida, e a Silvia para mim, Cristiano, vai lá ver, vai lá ver ela, vai ver a foto, para ver, e eu falando, Silvia, eu estou orando, eu já estava quase ajoelhando, colocando a mão no chão, da parte da alimentação, sinceramente, e a Silvia, Cristiano, vai lá, e a Silvia já estava pensando, aonde que a criança estaria, o chamado dela levou ela a pensar como uma criança, e o meu chamado me levou praticamente a ajoelhar no shopping, colocar a mão no chão e falar, Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quando eu terminei, a moça veio correndo lá de dentro, da onde que a Silvia falou assim, acha que está lá, gritando, ele está aqui, foi um choro só. O teu chamado arde em quê, querido? Para que Deus te chamou? Será que é para somente culpar quem derrubou o muro? Ou para orar por quem derrubou o muro e por toda a sua família? A criança foi achada, e eu entendi que não era o meu momento de correr para procurar aquela criança, eu entendi que era o meu momento de começar a exercer o meu chamado, com coragem, e ela entendeu que era o momento dela de sair correndo, desesperada, procurando a criança, e pensando como criança, como Deus é tremendo, querido. Deus, Ele nunca deixa de te ouvir, de forma nenhuma, você que muitas vezes não entende o que Ele tem para você, querido. E quando nasce um chamado, pastor, quando o coração é tocado, nasce um chamado. Em que e de que forma o seu coração tem sido tocado pelo Senhor? Neemias poderia ouvir a notícia e continuar com a sua vida confortável no palácio, com certeza. Ele não nasceu lá em Jerusalém de forma nenhuma. Ele poderia dizer, não tem nada a ver com isso. Será que você já falou isso? Não tenho nada a ver com isso. Que pena. Se eu estivesse lá, até que eu faria alguma coisa. Mas quando você é chamado, querido, não tem como você ignorar a dor. E deixa eu falar algo para você. Eu não vejo ninguém na minha frente que não tem chamado. Ninguém. Todos nós somos chamados pelo Senhor para exercer o que Ele nos confiou aqui na terra, todos nós. Você não é menos e nem mais que ninguém. Você tem o teu chamado assim como eu tenho o meu. Deus confiou o seu chamado a ti do seu jeito, confiou a mim do meu jeito, querido. Não significa que um é maior ou melhor que o outro, não, de forma nenhuma. Você só precisa entender e não ignorar o seu chamado. Neemias 1,4, ele fala assim, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante a Deus do céu. Tremendo isso, né? O que a gente faz quando a gente está com um propósito, que a gente quer uma resposta? A gente jejua e ora, sim ou não? Ora por uma resposta, ora por uma resposta. É ou não é verdade? Às vezes a gente fica assim, Deus, que essa folha da árvore caia, que é a resposta. Que eu vire aqui à direita e tenha alguém ali, é a resposta. Que eu acorde amanhã e isso aconteceu, porque é a resposta. Jeremias orou e jejuou por dias, por meses. E o que ele ouviu de Deus? Isso agora. Nada. Absolutamente nada. Mas você precisa entender, Deus não falou para Davi matar Golias. Ele entendeu a dor do povo. Deus não falou, Davi, mata Golias, não.
Ele entendeu a dor do povo e se posicionou. Deus não falou, eu preciso falar dele sempre pregando, né? Deus não falou para Elias profetizar a seca para Acabe, não falou. Diante do povo, ele sentiu a dor do povo, porque viu o povo adorando a Baal, e falando que ele era o Deus da provisão e da chuva. Então Elias vira para Acabe, perante a todo o povo, e fala assim: segundo a minha palavra, já que vocês falam que Baal é o Deus da chuva e da provisão, segundo a minha palavra, não chove mais. E quando Elias fala que segundo a minha palavra não chove mais, ele quer dizer que eu não escutei nada de Deus, Deus não me falou nada, mas eu vou provar para você que uma palavra de um homem de Deus, que uma mulher de Deus, posicionado em Deus, vale muito mais do que todas as palavras dos seus deuses. Segundo a minha palavra, não chove mais, e não houve mais um orvalho, e nem chuva, durante 3 anos e meio. Ele não escutou a palavra, ele somente entendeu que ele era filho de Deus. E ele fala assim: eu não escutei nada não. Quando ele fala segundo a minha palavra, mas não chove mais. Deixa eu te falar algo, querido. Deixa eu te falar algo, querida. Até quando você vai ficar esperando Deus falar? Até quando você vai ficar esperando Deus repetir? Eu não escuto e não vejo na Bíblia Deus repetindo nada. Até quando você vai ficar esperando Deus falar? Ele já falou para você ir lá e enfrentar esse incircunciso, esse gigante que está na sua frente, derrubar ele e matar. Deus já falou para você ir lá e determinar que a partir de hoje, dentro da minha casa, nenhum mal vai acontecer. Essas brigas vão acabar. Esse mal vai partir de fora e nunca mais a gente vai vivenciar crise aqui dentro de casa. Até quando? Até quando você vai ficar esperando Deus falar o que Ele já falou para fazer? Se posicione, tenha coragem. Ah, pastor, é porque tem coisas que eu não sei fazer, eu preciso dela para fazer. Eu preciso dele, eu preciso de algo, de alguém. Coloca aqui a próxima frase. Deus não chama quem sabe fazer, mas sim quem se dispõe a fazer. Deus não chama quem sabe fazer não, querido. Se você tem um coração disponível, eis-me aqui, eu vou fazer através de você. A gente tem um conceito muito diferente sobre heróis. É muito diferente, não é verdade? Acho que eu já até comentei isso aqui, nem estava na administração, mas vou falar. Herói para a gente, humanamente falando, são pessoas que conquistaram algo. Títulos. Pelé é o rei do futebol, é o herói nacional do futebol. Só que quando a gente vai para a Bíblia, os heróis da Bíblia foram aqueles que conseguiram se esvaziar de si mesmo e entender que sem Deus nada eles puderam fazer. Nada, absolutamente nada. Você é uma heroína e você é um herói, querido, quando você reconhece que sem o Senhor Jesus você não consegue fazer nada. Aplauda o Senhor Jesus. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: calma. Agora eu te falo, como se tem urgência em tempos de espera? É contraditório, né? Confuso, complexo e difícil de entendimento. Como que a gente tem urgência em tempo que tem que esperar? Entre o choro do capítulo 1 e a ação do capítulo 2 de Neemias, houve meses de silêncio. O silêncio de Deus nunca é uma ausência, e sim uma preparação. O silêncio do Pai nunca é ausência, é uma preparação, querido. Porque a pressa mata o propósito, mas a espera fortalece a fé. A pressa, ela mata o propósito,
Mas esperar em Deus fortalece a sua fé. Deus não só, querido, trabalha quando tudo está em ordem, mas principalmente Ele se manifesta quando os muros estão caídos. Principalmente Ele se manifesta quando as portas estão queimadas, quando talvez até você tenha perdido a esperança. É nesse momento, querido, que Deus se manifesta. É nesse momento que Ele te pega pelas suas mãos, te levanta à superfície e fala: filho, filha, eu sou o seu Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. É nesse momento, não só quando tudo está em ordem em suas vidas, não, de forma nenhuma. Coragem, homem de Deus, mulher de Deus, que quando os muros estão caídos, é você que Ele vai usar para reconstruir aquilo que foi destruído. Mas vira para o seu irmão, que está do seu lado aí, e fala para ele assim: cuidado, você será desmerecido, zombado, desacreditado. Sabia disso? Vamos para a Bíblia. Neemias 4, a partir do versículo 1 ao 3, na NVT diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou muito irado e zombou dos judeus. Disse a seus companheiros e às tropas de Samaria: o que esses judeus miseráveis pensam que estão fazendo? Acham que pode reconstruir o muro em um único só dia? Será que vão conseguir fazer algo com as pedras queimadas tiradas de um monte de escombro? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, comentou: que tipo de muro eles acham que vão construir? Uma simples raposa derrubaria essa parede de pedra. Eles olham para Neemias e pensam assim, no automático: o que esse copeiro pensa que é? Ele está de brincadeira, né? Ele só pode estar de brincadeira para reconstruir alguma coisa. A primeira coisa que o diabo coloca na tua cabeça é isso: te desqualificar. É a primeira coisa. Te desqualificar para fazer. Nem tenta. Nem tenta. Ah, eu penso em fazer faculdade, nem tenta. Ah, eu penso em fazer isso, não faz. Ah, eu penso em fazer aquilo, não faz. Ah, eu penso em abrir o comércio, não faz. Ah, eu penso em... Não. A primeira coisa que ele começa a fazer na sua mente é desqualificar você para fazer alguma coisa, não faz. Segunda, te desqualifica para querer. É melhor nem sonhar, porque não é para você. Algumas pessoas falam isso para você: é melhor você nem sonhar, acorda para a realidade. Eles usam um termo assim: não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Isso não é para você. Está te desqualificando totalmente para querer algo. Não, nem queira. Nem queira. A terceira coisa, te desqualificando para conquistar. Esquece. E se conseguir, vai derrubar tudo, vai cair tudo. Sabe aquela história que quando você conquista algo que você perde, e as pessoas viram para você e falam assim: é melhor você nem ter tido isso. Está vendo aí? Perdeu. Aí você cai num sentimento de: poxa, não era então nem para eu ter conquistado, para não ter um gostinho daquilo em minhas mãos. Está repreendido. Ele te desqualifica para conquistar. Olha que Tobias fala: se reconstruir o muro, uma simples raposa vai derrubar. Não tenta mais. Não tenta mais. Não conquista não. Vive do seu jeito. Aqui tá bom. Isso não é para você não. Vai ter dor de cabeça. Não vai não. Vai arrumar dor de cabeça. Esquece. Não tenta mais não. Satanás maldito. Ele fica soprando ao seu derredor. Não. Desiste. Relacionamento não é pra gente não.
Ministério? Não, não é para a gente não. Tentar algo? Não. Esposo? Não. Esposa, esquece, deixa ele lá em casa, deixa lá, que é melhor, esquece. Você não vai conquistar nada, se conquistar vai perder, vai ficar decepcionado, vai ficar iludido. É melhor não, deixa para lá. É isso que ele coloca na sua mente. A gente fica pensando assim, quando eu estava ministrando a palavra, eu fiquei assim, meu Deus, por que tanta ira deles? Por que Sanbalate, Tobias, Gesem estava com tanta raiva, tanta ira, tanto ódio de um povo que estava no cativeiro 70 anos, querido. Eles estavam 70 anos como escravos, cativos. Eu fico imaginando aqui a reunião deles. Eles se reúnem e pensam assim, poxa, você tem noção do Deus que eles servem? Você tem noção no Deus que esse povo serve? Eles sabiam, querido. Eles sabiam que o nosso Deus tinha acabado com o maior exército na época dos egípcios. Eles sabiam, querido, que o nosso Deus tem milhares de anjos. Eles sabiam que o nosso Deus, com um único anjo, uma única noite, matou 185 mil soldados de Senaqueribe, o rei assírio. 185 mil soldados, sem sequer levantar uma única espada. 185 mil soldados numa única noite do rei assírio Senaqueribe foi dizimado da terra por um único anjo do Senhor. E ele sabia que nosso Deus tinha milhares de anjos. Deixa eu falar algo para você. Satanás fica olhando para a sua vida, para a sua posição e fala assim, não, ela não pode levantar não. Ela não pode se reerguer não, de forma nenhuma. Ele não pode se levantar, ele não pode se reerguer não. O Deus dele faz cego voltar a enxergar, surdo voltar a ouvir. O Deus dele faz milagre. O Deus dele é o Deus do impossível. E se ele se levantar, esse homem vai ficar de pé e vai continuar caminhando para o alvo. Ele tem que continuar rastejando no chão, porque o Deus dele é impossível, e para o Deus dele nada e nem ninguém pode fazer nada. Esse é o seu Deus. Por isso que Satanás continua lançando na sua mente, faz não, não vai não. Eles sabiam o Deus de Israel. Eles sabiam, querido. Falem assim comigo, coloca a mão no seu coração. É preciso coragem para construir um sonho. Aplauda o Senhor Jesus por isso. E muita coragem. Demais. Porque eles vão tentar te paralisar. Você começou a dar início num projeto, seja ele pessoal, espiritual, vem um ataque. E muitas pessoas falam assim, poxa, parece que eu comecei a caminhar e tudo piorou, Jesus. Parece que eu comecei a andar e tudo piorou. Não, o diabo se levantar com mais força ainda, querido. E você continua caminhando, e você começa a edificar a sua fé. E aí o que acontece? Ele tenta tirar o seu foco. Lembra o que eles falaram para Neemias? 4 vezes ele mandou mensageiro. Neemias, para a obra aí, e desce aqui, vamos aqui na planície de Noá, vamos conversar um pouquinho. Mas Neemias fala assim, eu sei que eles queriam o meu mal. Deixa eu falar algo para você. Ande do lado de pessoas que te impulsionam a viver seus sonhos em Deus. Dê ouvido a pessoas que te impulsionam a não desistir dos seus sonhos em Deus. Dê ouvido a pessoas que realmente querem o seu bem. Porque tem demais lobo, demais lobo tentando roubar os seus sonhos. Demais, querido. E uma única distração te tira do foco, da visão e do propósito. Uma única distração, simples. Neemias 4, 17, 18 diz assim: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas.
E os edificadores, cada um trazia uma espada cingida aos lombos, e edificavam. Neemias recebeu uma ameaça para parar a obra. Neemias recebeu ameaça para parar a obra. Coragem, querido. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: coragem. Tenha coragem. Porque o contra-ataque vai vir, querido. A distração vai vir. O tempo mau vai vir para te paralisar. E Neemias recebe uma ameaça e nos ensina muito. Porque quando chegar nessa fase de um sonho quase palpável, o diabo ataca com a força total, com a cartada final. Uma ação de mudança mental, total. Ele vê assim: não é possível. Ela não pode mudar mais. Não é possível. Ele precisa desistir. Vira praticamente um embate corpo a corpo. E vai intensificar isso. Eu vou falar para o Ministério do Louvor começar a subir. Pode começar a ensaiar a subir. E o tremendo é que Neemias passa para eles assim: com uma mão, vocês continuam fazendo a obra, e com a outra, vocês levam as armas. Vocês continuam fazendo a obra, mas vocês continuam com as armas. Porque assim, eu não sei o que vai acontecer. Eles estão ameaçando a gente. Vai acabar, o mundo vai acabar. Mas nenhum dia sequer a obra vai parar. Nenhum dia sequer eu vou desanimar, desistir. Nenhum dia sequer eu vou parar. Eu vou continuar caminhando. Nenhum dia. Neemias fala assim: fala para eles continuarem. Eu não quero saber se vai vir ou não ataque, se vai vir ou não mais ameaça. Eu tenho a convicção de algo: nunca a gente vai parar, jamais iremos parar por causa de qualquer tipo de ameaça de um diabo estranho. Jamais. Jamais. E eles continuam, querido. Mas e a arma, pastor? Está aqui. Se precisar eu vou usar. Que isso, pastor? Sim. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 fala das nossas armas, da minha e da sua. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aonde está a sua arma? Não de uma Bíblia de papel que eu estou falando, não, a Bíblia sagrada, não, mas aqui. Não só ali, mas aqui. Sabe por quê, querido? No seu momento difícil, no seu momento ruim, na tribulação, no deserto, ou no mal que você vai enfrentar, a sua Bíblia precisa estar aqui, ó. É porque é ela que você vai abrir naquele momento. Eu costumo falar sempre: qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Eu vou bater nessa tecla sempre, sempre. E a maioria das pessoas que eu converso, eu falo isso: qual foi a sua última experiência com Deus? Muitos param e pensam assim: foi no encontro há 5 anos atrás, eu fui usado para isso, fui usado para aquilo. Eu falo assim: poxa, querido, que pena. Pena, pastor? Sim. Sim. Porque a Bíblia fala: se a gente buscar Ele todo o nosso coração, Ele nos ouvirá. Então a nossa experiência tem que ser diária. A nossa conversa, nosso diálogo é diário. O que mantém uma pessoa dentro da igreja, no cargo eclesiástico, é cargo eclesiástico? Não. O que mantém uma pessoa no centro da vontade de Deus, é a experiência que ela tem com Deus. E eu falo isso sempre, vou morrer falando isso. O que mantém uma pessoa em Deus é a experiência que ela tem em Deus. Sempre. Pastor, me prova isso na Bíblia. Sim. O povo de Israel, eu falei isso acho que na última ministração. O povo de Israel foi para o Egito como rei, saiu de lá como escravo, porque passou 430 anos e deu um determinado tempo, parou de ter experiência com Deus e adorou outros deuses. Querido,
está esperando o quê? Para você criar coragem e voltar a ter aqueles momentos de comunhão com seu pai. Você está esperando o quê? Porque essa falta de comunhão com Ele, essa falta de experiência com Ele, vai te levar à desistência. E por isso muitas pessoas desistem do Evangelho, por isso muitas pessoas desistem do seu chamado, porque param de sentir, pastor, eu não sinto mais a Deus. Não, querido, Deus está aí. Você que parou de ter a percepção de que Ele está do seu lado, cuidando de você, livrando você e amando você. Você que parou de vivenciar aqueles momentos prazerosos com o Senhor. Pastor, quando eu abro a Bíblia me dá sono. Querido, faz isso não. Quando eu abro a Bíblia eu fico quase louco, porque eu vou lá onde que ele estava. Neemias fez isso. Poxa, como eu fico imaginando, ele não sabia nada. Deus deu sabedoria para ele fazer. Você não precisa saber, você simplesmente precisa estar disponível, com o coração aberto para aprender, porque Deus vai te mostrar como é que faz. Simplesmente, querido. Porque olha o que acontece com os que não desistem. Vamos relembrar Neemias 6, 15 e 16, que diz assim: acabou-se, pois o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fez a obra. Querido, você não entendeu ainda o que diz em Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecermos, no final colheremos. Não fala do início nem do meio, fala do final. Não desista do seu chamado. Tenha coragem para enfrentar as crises que você tem passado. Você precisa entender, colocar ela na sua frente e falar assim: a partir de hoje, segundo a minha palavra, isso não acontece mais. Eu não erro mais aqui, eu não caio mais aqui, e essas coisas vão acontecer em nome de Jesus. E todos irão olhar para você e falar assim: não, eu não sei de como ele tirou a força. Ele estava caído, acabado, fracassado. Eu não sei de como ela tirou a força. A mente dela estava atribulada, ela sofria de depressão, ansiedade, ela pensou em se matar, mas o Deus dela fez ela vencer, romper e prosperar na terra. Não é você, não é sobre você, é sobre o nosso Deus. Não são os heróis de carne falando, não, querido. É a gente se esvaziar de nós mesmos, para que Ele cresça na nossa vida, na nossa família, no nosso chamado. E os nossos inimigos virão de pé a nossa vitória e reconhecerão como que ela sustentou tantos anos, como Ele conseguiu tantos anos, como ela suportou, como Ele suportou. E você foi meu pai, foi meu amor, foi meu amado. Aplauda o Senhor Jesus. E quem puder, se coloque de pé.